Como informado, eu sou Luiz Sobrinho, eu sou consultor da Invest São Paulo na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. E estou aqui hoje para poder falar a respeito do turismo náutico, porém, de uma vertente pública, ao qual não nasceu hoje. Eu gostaria aqui de poder ratificar algo, nós estamos aí no 9º Congresso, não? Uma história para a gente poder chegar até o dia de hoje. Eu não vou falar malhar ferro frio, mas sim águas congeladas, né? É mais fácil. Então, sabe, pessoas muito importantes, como Hernani, Castelo Branco, Cacau, Coluna, Wellington, Mário Bandeira, foram anos ou até décadas para a gente poder chegar nesse momento que estamos aqui. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes no ente público, a Bianca foi a nossa secretária executiva numa gestão do Estado de São Paulo, sabe disso. O Felipe hoje, ele é um diretor de turismo de Bertioga, sabe disso. Que no Estado você tem que trabalhar muito com convencimento, você tem que trabalhar muito com expectativa, não é, Roberta? Diga Botucatu nisso aí, não? Então, hoje nós vamos apresentar aqui o resultado de todo esse esforço. E diga isso aí, né, Wellington? Você que diga também, porque nós temos dois aqui, Wellingtons aqui. Então, é importante a gente poder ratificar qual é o impacto econômico, ou seja, o que o turismo náutico ele induz para desenvolvimento de um Estado, ao qual eu quero trazer aqui para os senhoras e senhores o seguinte, o conhecimento básico de que o Estado de São Paulo tem hoje 880 quilômetros de costa marítima. Nós temos mais de 4.200 quilômetros de rios navegáveis, mais de 50 lagos e represas no estado. Muitas vezes nós fazemos alguns trabalhos de divulgação para poder mostrar isso. E o que às vezes nos dificulta? Que o nome do estado e o nome da capital é a mesma coisa. Então, quando as pessoas pensam São Paulo, as pessoas pensam em capital, em corporativo, pensam em prédios, pensam em negócios, mas quando a gente traz a realidade do que o Estado é, as pessoas falam, não é possível que o Estado seja isso. Quando nós vamos muitas vezes, até mesmo dentro do Brasil ou fora do Brasil, nós falamos, olha, São Paulo tem praias e tem rios. Não, São Paulo é uma cidade corporativa. De que São Paulo você está falando? Eu estou dizendo do estado de São Paulo, não da capital de São Paulo. Então nós temos aí esse trabalho, feito esse trabalho a duras penas, a longos anos, como esses entes que nós estamos falando aqui com vocês, que eu passei a vocês, e dizer o seguinte, as boas práticas de um turismo promissor, gerador de renda e de crescimento econômico-social, o que a gente fez? O estado de São Paulo, desde a gestão passada, aportou, por meio, então, do antigo secretário Vinícius Lumertz, para o antigo governador João Dória, começou esse trabalho junto com todos esses entes que eu falei para vocês, e investiram seus primeiros 30 milhões para a gente poder desenvolver estruturas náuticas pelo estado de São Paulo. Para trazer o turismo também no segmento da náutica. Por quê? Porque nós estamos aí com uma hidrografia enorme no estado, pouco conhecida, mas também com uma falta de desenvolvimento público. Porque uma coisa é a gente olhar para o litoral que tem um desenvolvimento privado muito forte. Outra coisa é a gente olhar para as águas interiores, eu gosto de falar disso porque o Cacau sempre batia nisso. Águas interiores. Olhe para as águas interiores e aí você vê rios como o nosso Tietê. Se você vai de Barra Bonita do Tietê até Itapura, navegabilíssimo. Com vários municípios com capacidades para poder desenvolver um turismo náutico de primeiro mundo. Se você vai no Grande Paraná, se você vai então no Rio Grande, no noroeste e norte do estado, se nós pegarmos aqui a represa de Chavantes, se nós pegarmos próximo aqui Paraibuna, então nós temos assim uma riqueza hídrica muito grande. E faltava realmente essa visão para poder desenvolver isso. Por quê? Porque o estado de São Paulo é muito conhecido, como eu disse, pelo corporativo. Mas os municípios que estão às margens das águas, muitas vezes não têm a capacidade de ter uma indústria. E a indústria do turismo é a fonte geradora de desenvolvimento para esse município.
mas os municípios estavam, infelizmente, sabe-se lá por quê, com as costas viradas para as águas. Vocês sempre me diziam muito isso, né? Tá com as costas viradas para as águas. E hoje, a partir desse trabalho que foi iniciado na gestão passada e dobrado a aposta nessa gestão do governador Tarcísio de Freitas, junto com o secretário Roberto de Lucena, a gente começa a despontar o turismo náutico realmente como um vetor de desenvolvimento econômico, social para toda a região do estado de São Paulo, às margens dos rios, represas e mar. Então, vale lembrar como que isso aí começou com o programa de estruturas náuticas. A gente agradece muito ao Castelo, a gente agradece ao Wellington, aqui da Náutica também, ao Hernandi, a falar do Castelo, Coluna, Mário Bandeira, porque nós tivemos reuniões e reuniões para poder definir de que forma que seriam essas estruturas, como que seriam, onde nós aplicaríamos isso. Porque, gente, não é fácil você trazer algo à existência quando você nunca viu. A gente está falando de estrutura pública. Nós não estamos falando de privado. O privado tem um movimento decisório. Ele quer, ele faz, ou ele não quer, ele não faz. E o público tem toda uma cadeia de burocracia para que você possa chegar a um fim. Então, isso não é tão fácil, mas, como eu disse, vocês malharam muito tempo águas geladas, congeladas. E agora ela está realmente começando a ficar navegável. E dessa forma, nós começamos então, por meio da secretaria, a escolher 13 municípios no estado de São Paulo. Vale lembrar, senhoras e senhores, que nós escolhemos o quê? Municípios de águas interiores. Lembrem-se sempre, o litoral paulista é muito mais desenvolvido no setor náutico do que as águas interiores, rios e represas, com empresas, marinas privadas, com rampas privadas, mas quando você olha para o público, e pensando nas águas interiores, nós não temos nada disso. Então, escolhemos 13 municípios, dentro das suas características, das suas localizações, e pensando também na regionalização, o impacto que essas estruturas elas causariam estando num município para um grupo, por exemplo, de no mínimo 20 municípios. O que ela traria de turistas? O que ela traria do quê? De praticantes da náutica, donos de barcos, donos de motos aquáticas, donos, de repente, de veleiros. O que eles poderiam, o que faltava para eles poderem também integrar o interior de São Paulo e fazer com que isso desenvolvesse o município. Então foram escolhidos 13 municípios aqui, a pensar Avaré, Araçatuba, Fartura, Miraestrela. Alguém aqui conhece Miraestrela? Tirando os amigos aqui que já conhecem tudo, né? Mas alguém aqui já ouviu falar de Miraestrela? No extremo noroeste, na ponta lá em cima, no Rio Grande. Um município lindo, com uma ilha, nitidamente uma ilha, no meio da represa. Então, a gente começa a falar o quê? De Timburi. Alguém já foi em Timburi? Já ouviu falar desse município de Timburi? Represa de Chavantes. Olha para vocês verem, nós que estamos no meio, nem todos conhecem. Agora imagina o público em geral fora. Então é esse reforço que o Estado de São Paulo, por meio do governo do Estado de São Paulo, foi dado essa importância para esses municípios, para que a gente pudesse conhecer as águas interiores e pudessem ver o quão importante é isso. Hoje, esses 13 municípios são responsáveis mais ou menos por 1,7 milhão de turistas excursionistas por ano, ok? A gente tem mais ou menos 646 milhões que eles movimentam hoje. Hoje. A partir do momento que a gente começa a trabalhar essas estruturas nesses 13 municípios, lembre-se, eu falei que eles estavam de costas para a água. Quando ele começa a olhar as águas, ele começa a ver o quê? A captação de novas pessoas. Porque o turismo náutico, quando de repente você vai colocar uma moto aquática, ou mais conhecido como jet ski na água, você tem que trazer o quê? A pessoa não vai no mesmo dia sair 200 quilômetros para navegar e voltar no mesmo dia. Ela vai se hospedar, ela vai consumir, ela vai pegar e vai ter que abastecer a sua moto aquática, ela vai ter que, de repente, fazer garageamento da moto aquática. Ou seja,
tem toda uma cadeia no entorno disso. E os municípios começaram a enxergar isso. Por meio do quê? Da simples implantação de uma estrutura náutica. Então, para as senhoras e senhores, é para que a gente possa entender o impacto que isso traz para a sociedade em geral e principalmente para o meio também do corporativo. As pessoas, de repente, que são os donos de os hoteleiros, os donos de restaurantes, os donos de bares. Ou seja, o impacto é muito imenso. E a gente está fazendo mais ou menos uma estimativa pelo nosso Centro de Inteligência e de Economia do Turismo, o CIET, que mais ou menos em 10 anos, desse valor de 646 milhões, salte para 2,5 bi só nesses 13 municípios. Então, é um impacto enorme em que investimento traz também prosperidade. E de uma forma organizada. A gente está falando, olha para vocês verem de repente a curva em 10 anos do que nós estávamos falando. Tudo isso por quê? Porque o Estado de São Paulo apostou em que o turismo náutico é uma vertente de desenvolvimento econômico e social. E hoje eu falo para vocês, quais são as boas práticas que foram feitas aí nessa questão? A gente teve a busca de locais estratégicos, uso sustentável das águas, porque hoje você vai em todos os pontos que foram implantadas essas estruturas, foram criados restaurantes ao redor já hoje. Já tem estruturação já de pessoas fazendo praias de água doce. Então, enfim, começa a ser indutor de várias cadeias, de vários setores, que para o município é um recurso limpo que vem por meio do turismo. Nós acabamos aí também de entregar aí para o governador e para o secretário Roberto de Lucena, nosso governador Tarcísio, o Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Turismo Náutico. Estamos caminhando agora para a escrita também de um programa. Ou seja, tudo tem seu tempo e agora é a hora de maturar isso. E a oportunidade que nós tivemos por meio dessas 13 estruturas foi o quê? Depois a gente poder ter o quê? Clareza nas diretrizes, criar diretrizes, porque não é só colocar estrutura, gente. Nós temos órgãos ambientais, nós temos órgãos federais como Marinha, nós temos também concessionárias de energia. São Paulo tem muitas concessionárias de energia que administram as bacias dos rios. Ou seja, você tem uma série de steps até conseguir a execução disso. Porém, uma vez que ela vem à existência, isso já vai se tornando um uso comum. Então, eles começam a entender mais quando chegam as propostas na mesa. A gente fez algumas iniciativas, cartilha de implantação de infraestrutura náutica, página informativa para o turismo náutico. Por meio aí, o Fórum Náutico mesmo criou, junto à FATEC de Jaú, cursos para formação de gestores no interior de São Paulo. Olha para vocês verem como a movimentação vai ampliando esse leque. Que todos os estados brasileiros, a gente possa, de repente, trabalhar isso, porque o Brasil é muito rico. E o estado de São Paulo é muito rico, então nós tínhamos que trabalhar dessa forma. E o turismo náutico hoje é um vetor real de desenvolvimento aos municípios. Vocês puderam ver aqui no vídeo de abertura da Metalu, os próprios prefeitos que receberam essas estruturas declarando ali, livremente, qual o impacto que essas estruturas trarão para os seus municípios. Alguém já ouviu falar de Rubinéia aqui? Rubinéia está no extremo noroeste do estado de São Paulo. Fronteira, assim, de frente, numa margem mais ou menos de uns 5, 6 quilômetros da garganta do Rio Paraná, com o Mato Grosso do Sul, em frente à Aparecida do Taboado. Olha para vocês verem aonde que chega a política pública. E aí, nós temos aí transformação da região. Hoje, até essa região hoje, a RT, Grandes Rios, está conosco também nas feiras, nos eventos. Isso também fortalece também o turismo como um todo, porque nós temos hoje, para vocês verem, o turismo de pesca esportiva deu uma alavancada, assim, enorme, inclusive
quando teve a inauguração de Timburi, que fica aqui na represa de Chavantes, a inauguração, o lançamento da estrutura náutica foi com um campeonato de pesca esportiva com mais de 70 embarcações, em um município de 2.000 pessoas. Então, gente, veja o impacto que esse tipo de ação ele faz para a política pública do Estado de São Paulo. E aí eu vou passar um vídeo para vocês a respeito de tudo isso que nós estamos falando e que contém as imagens dessas estruturas. Senhoras e senhores, eu deixo aqui nossas redes sociais para que vocês possam adentrar, verem vídeos, fotos informativos que contemplam tudo isso que eu estava falando um pouquinho. Eu falei um pouquinho só de todas essas ações que nós temos feito aqui. Mais uma vez eu agradeço a todo o Grupo Náutica, Fórum Náutico, a todos os participantes assim que realmente construíram e fizeram com que nós chegássemos ao dia de hoje, no 9º Congresso, tendo a oportunidade, com muita dificuldade, não, Hernani, não é fácil, você sabe disso, não é fácil, com muita dificuldade, mas lembrando que isso aqui é só o começo, porque São Paulo é tudo isso que eu estou falando para vocês aqui e muito mais. E nós ainda continuaremos esse programa porque hoje, no estado de São Paulo, o turismo náutico, o setor náutico é uma vertente assumidamente pelo governo do estado de São Paulo de desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado e boa tarde.